Queria chamar aqui à frente o jovem Tiago. Queridos, eu comecei a pregar a palavra de Deus com 17 anos, no mês de junho de 1980, uma noite fria, num culto doméstico, no culto na casa de uma família lá em Tatuí. E eu suei tanto, que estavam uns 12 graus, quando eu terminei de pregar, 6 minutos depois eu estava assim encharcado de suor. E o sermão foi um folheto, 3 pregos e um martelo. Não sei se vocês já ouviram esse folheto. A segunda vez que eu preguei, eu já estava em Alumínio, e foi o encontro da Igreja Presbiteriana de Alumínio com a Igreja Presbiteriana do Guarapó. Tinha lá pelo menos umas 150 pessoas, e daí eu preguei em Eclesiastes capítulo 11, no texto que diz: alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. E o tema era: sabe, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Depois fui para o seminário, anos depois fui ordenado, já estou no ministério ordenado há 35 anos para 36. E nos últimos 27 anos eu tenho pregado uma média de 50 vezes por semana, todas as semanas, no Mackenzie e nas igrejas. E para mim é um privilégio poder apresentar e orar pelo meu filho, que vai seguindo aí na mesma carreira, para um pai pastor, que desde que se conhece por gente, vive para o Evangelho, nunca pensou outra coisa, nunca fez outra coisa que não seja ser pastor. Ver o filho caminhando no mesmo caminho é uma alegria muito, muito, muito grande. Então nós vamos orar neste instante, pedindo que Deus abençoe o Tiago. Ele está se preparando já há alguns dias, escreveu, esboçou, e que Deus use para que a palavra que Deus colocou no coração dele possa sair, fluir com poder, com autoridade, com unção, para que o nome de Deus seja glorificado e a vida de cada um de nós seja abençoada nesta noite. Deus amado, obrigado pelo privilégio de estarmos nesta vigília de oração. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, jovens, adolescentes, adultos, solteiros e casados, maridos, esposas, pais, filhos, avós. Obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta igreja que abriu as portas para esta vigília de oração. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de dedicarmos um tempo da nossa vida, uma noite que poderíamos dormir e descansar, oferecer a Ti como expressão de gratidão, de louvor, de quebrantamento. Agora, Pai, que a Tua palavra será lida novamente, exposta, que o Teu Espírito fale, ó Deus, com poder, com autoridade, com unção. Use a vida do Teu servo, Teu filho, que seja ele instrumento em Tuas mãos. Que a boca dele seja a Tua boca, que a voz dele seja a Tua voz, e que a mensagem que sair dos lábios dele seja a Tua mensagem, Pai, para a nossa edificação e para a glória do Teu nome, por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Eu vou ler agora João 21, e vou começar no versículo 15. Eu sou o Tiago, igual meu pai apresentou. E o texto bíblico diz: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir.
Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Vou orar antes de começar. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, ó Pai. Te agradeço pela oportunidade que me foi concedida de trazer a Tua palavra nesta noite, ó Pai, nesta madrugada. Que o Senhor abra o meu coração e minha mente para falar a Tua palavra, ó Pai, com sabedoria e discernimento, ó Pai, de uma maneira que possa ser clara aos Teus filhos que estão aqui ouvindo, ó Pai. E abra também o coração daqueles que estão ouvindo para captar a Tua mensagem, ó Pai, e não sair daqui do mesmo jeito que entramos, ó Pai, mas sermos transformados, ó Pai, não pelo, ó Pai, por uma palavra vinda de homens, ó Pai, mas pela palavra vinda de Cristo, ó Pai. Te agradeço por isso, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço o Léo, que falou: alguém em algum momento nessa noite vai falar de discipulado, e eu vou falar de discipulado. E o tema da minha mensagem dessa noite é os fundamentos do discipulado bíblico. E a gente sempre pega esse texto e a gente fala sobre a questão do amor, e você falou um amor desse jeito, você falou um amor daquele jeito. Só que eu estava lendo esse texto, e aí eu peguei e eu vi que ia ter o tema evangelismo e discipulado, que o Jay-Z me chamou, agradeço também a oportunidade. E estudando esse texto, uma das frases de vários comentários que eu li, então eu preparei, e aí eu fui ler mais comentário, e aí hoje eu fui na rua, encontrei o Joe D e o Léo, e eu quase comprei outro comentário para falar: acho que falta alguma coisa. E lendo mais comentários, eu encontrei uma frase do Spurgeon, que acho que é basicamente o que eu vou tentar falar hoje, de uma maneira mais expandida. E ele diz: quando você tem carne na mesa, então toque o sino para o jantar. Mas o sino não alimenta ninguém se a comida não for servida. Então, o Léo, ele trouxe uma palavra sobre evangelismo, e ele falou sobre missões, só que eu vou falar agora sobre como missões são importantes, e a missão é importante, ir e chamar pessoas para o corpo de Cristo é importante, mas discipular aqueles que já estão no corpo, e fortalecer eles na fé, para que quando eles forem pregar a palavra de Deus, eles saibam o que eles estão fazendo, é também essencial. E tudo isso tem como base esse texto de João, e também o texto de Efésios 4, 12 a 14, que ele fala que a gente tem que ter vistas ao aperfeiçoamento dos santos, à edificação do corpo de Cristo, à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. E uma coisa que meu pai sempre me falou, e falando sobre discipulado faz muito sentido, é que meu pai gosta muito de praticar exercício. E ele sempre fala: filho, não adianta correr uma maratona num dia e no outro não conseguir andar. É mais importante você correr um pouquinho por dia e aprender um pouquinho a cada dia e conhecer mais um pouquinho a cada dia, e aí você vai aumentando e no final você vai correr uma maratona, mas é lá na frente. E eu falei: caramba, pai, isso é muito interessante. E lendo isso aqui, eu aprendi 3 coisas com o próprio Jesus discipulando Pedro. E a primeira coisa que eu aprendi é que o discipulado nos confronta. Jesus chega para Pedro e ele não abraça Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus, ele tinha desistido de ser apóstolo e tinha voltado a pescar. E Jesus chega para Simão e ele fala: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E aí depois ele chega pela segunda vez e fala: Simão, filho de João, tu me amas? E aí ele chega por uma terceira vez e ele fala: Simão, filho de João, tu me amas? E a palavra de Deus diz que Pedro chora. E ele está sendo confrontado ali. 3 vezes ele negou, 3 vezes ele é perguntado, e ele lembra daquilo, não porque foi perguntado por causa disso, mas ele lembra do que ele fez. E o que a gente entende aqui é que muitas vezes a gente quer pregar o evangelho para as pessoas, mas a gente não quer ter esse confronto. A gente não quer chegar para elas e falar: olha, o que você está fazendo é errado, o que você está fazendo não agrada a Deus, o que você está fazendo não é o certo, o que você está fazendo não é aquilo que a Bíblia diz. E o verdadeiro discipulado, ele nos confronta, ele fala: a Bíblia diz isso, e você está fazendo isso. Você só vai crescer em Cristo quando você fizer isso aqui, que é o que a Bíblia diz. E
esses dias atrás, eu estava viajando de férias, eu estava lendo um livro que chama Manso e Humilde, e ele fala sobre o coração de Jesus, que é manso e humilde. E lendo essa cena aqui, eu ouvi alguém pregando uma vez que a gente tinha que imaginar cenas para fazer mais sentido para a gente. É tipo uma questão de história. E eu não imagino Jesus colocando um pão, um peixe para os discípulos comerem e depois olhando para Pedro, gritando e falando, você me ama? Eu não imagino isso. Eu imagino ele falando com paz. Simão, filho de João, tu me amas? E uma coisa que eu também aprendi com meu pai é que às vezes as palavras que mais nos confrontam são as palavras com mais paciência que são ditas. Às vezes as palavras que são ditas com mais paz para a gente, que são ditas com a maior tranquilidade, quando a pessoa olha no fundo do nosso olho e nos diz, são as que mais vão nos transformar. E aqui a gente tem que aprender isso, que o verdadeiro discipulado, ele vai nos confrontar. E lendo Mateus, a gente vai entender o porquê desse confronto, e ele é um confronto até mesmo pessoal aqui com Pedro, porque o próprio Pedro declarou que ele não abandonaria Jesus, que ele amava mais. Ele falou, pode todo mundo ir embora, eu fico. E aí Jesus fala, você fica? Você me ama mais do que estes outros? E aí você pergunta uma vez, a pessoa já fica meio estremecida, né? Já fez isso, Flávio? Perguntar uma vez, a pessoa fica meio estremecida. Aí você pergunta uma segunda, a pessoa fica meio estremecida. Aí quando você pergunta a terceira, a pessoa começa a chorar. Ela fala, não é bem assim o que eu estou pensando. Calma, vai devagar. E você vai ver o Spurgeon, o próprio Spurgeon que eu citei antes, falando sobre pregadores. Ele fala que muitas vezes Deus pega esses pregadores e Deus pega todos nós, porque nós temos que pregar a palavra, e muitas vezes Ele os coloca em suas redes por um tempo e comunga com eles, para nos corrigir, para nos discipular, para nos ensinar a ser melhores. E aí a gente vai entender também que a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja ser o corpo de Cristo é uma questão de intimidade, é uma questão de estarmos juntos. E quando você está íntimo, você vai ter isso com a sua família, com seus amigos mais próximos, você vai ter conflito pelas diferenças. Eu já briguei com os meus amigos algumas vezes, se você perguntar para o Góis, para o Yuri, para o Flávio até, para a Letícia, a gente já brigou algumas vezes, mas não é que a briga vai nos separar, a briga vai nos fazer crescer. E o corpo de Cristo é isso, a gente está junto, a gente conflita pelo que está diferente da palavra de Deus, a gente é fortalecido, e nisso a gente vai conseguir perseverar, igual o Léo disse. Só que a segunda coisa que a gente aprende aqui, então a primeira que a gente aprende, essa questão de como esse discipulado nos confronta, a segunda é que o discipulado exige comunhão. Não dá para você ser discipulado sozinho. Eu estou me discipulando, vai devagar. Não é uma questão disso. Pedro, e Jesus está ali com Pedro, e a gente vai entender que Jesus está conversando com Pedro. E num belo momento, Pedro se virou e viu atrás do discípulo a quem Jesus amava. Então tinha Jesus, Pedro e mais gente nessa situação. E aí o Pedro chorando, e o cara atrás olhando, tipo assim, o que está acontecendo? Ele fala, Senhor, e aquele ali? O cara fala, que te importa aquele ali? Quanto a você, siga-me. E é uma questão de comunhão, Jesus estava ali com eles. E meu pai mandou um livro para ler, e ele fala sobre essa questão do me amas, e ele vai falar, quando Jesus estava provando Pedro em sua fé, não disse Pedro, tu amas os meus princípios, a minha política administrativa, o meu programa, mas tu me amas. E essa questão de pregar o evangelho e discipular, é uma questão de pegar pessoas e levar até Cristo, pegar pessoas que estão em comunhão, eu com você, em intimidade, nos confrontando conforme a Bíblia nos diz, para crescer na palavra de Deus, juntos como o corpo de Cristo. E 2 Timóteo 2,2 vai dizer, e o que ouviste de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, e também idôneos, para instruir a outros. Então o que Paulo está falando para Timóteo aqui é, olha, pega essa mensagem que eu te ensinei, que você ouviu de outras pessoas, passa para outras pessoas, para que elas passem para outras pessoas. Comunhão, eu passo para você, que vai passar para o outro, que vai passar para o outro, com o evangelismo, com o discipulado, em crescimento conjunto. 1 Coríntios 3,2 vai dizer, leite vos dei a beber,
não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. E o que ele está falando aqui é uma consequência do não discipulado. Ele fala, olha, a igreja foi colocada, a igreja está lá, mas vocês são tão fracos naquilo que vocês foram colocados, naquilo que foi ensinado a vocês, que não dá para colocar alimento sólido para vocês. Tem que ser leite, porque vocês não aprenderam nada. Vocês ainda estão na carne. Ele está confrontando eles, falando sobre como eles ainda não entenderam o que é o discipulado e o que é a igreja. E a terceira coisa que a gente aprende aqui, então a gente entendeu essa questão de estar junto em comunhão, a gente entendeu que a gente vai ser confrontado, e ser confrontado não é uma coisa ruim, mas a gente vai entender que o discipulado vai implicar em transformação. E se vocês me permitem, eu vou fazer um breve resumo aqui de Atos a partir desse momento. Então Jesus olha para Pedro e fala, quanto a ti, segue-me. E a gente vai ler Atos 1,15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Atos 2,14. Então se levantou Pedro e erguendo a voz, advertiu-os. Calma lá, Pedro, você acabou de voltar, vai devagar. Atos 2,36. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele se levanta, ele adverte e ele fala, está vendo aqueles que vocês crucificaram? Que por acaso foi o que eu neguei, ele é o Senhor e Cristo, mas ele já me restaurou. E aí no versículo 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Atos 3,6 vai dizer, Pedro, porém, lhes disse, não tenho prata nem ouro, lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Atos 4,8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Atos 4,20, pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E o que eu não estou falando aqui é que Jesus, ele pega esse Pedro que tinha desistido, ele fala para ele, Pedro, o seu lugar é me seguindo. E Pedro, estando no lugar certo, que foi onde Cristo mandou ele estar, ele é cheio do Espírito Santo. E ele vira essa pessoa que ele não era antes. Ele é transformado pelo agir de Cristo. Ele é transformado porque Cristo mostra para ele onde ele deveria estar. E a nossa missão é essa, a nossa missão é seguir a Cristo, a nossa missão é fazer o Evangelho ser conhecido a partir do seguir a Cristo. E conforme a gente segue Ele, a gente vai estar nos locais que Ele manda, que Ele nos coloca para pregar o Evangelho dEle, evangelizando e discipulando aquele que Ele coloca no nosso caminho. Então a gente está na faculdade, a gente está na escola, a gente está aqui na igreja. Deus nos dá oportunidades de estar aqui pregando, evangelizando e discipulando. Uma frase que eu não coloquei aqui do mesmo livro que meu pai mandou, é que ele fala que todo sermão que é para o crescimento também é para a salvação, e todo sermão que é para a salvação também é para o crescimento. Então ele fala, não tem como você evangelizar sem discipular, e discipular sem evangelizar, porque você está fazendo a pessoa conhecer mais, evangelizando ela, e discipulando você está fazendo isso, e evangelizando você também está fazendo a pessoa crescer. Então é uma questão de conjunto, é uma questão de estar ali em sintonia. E eu acho que eu falei um pouco rápido, mas eu já vou para a conclusão, a questão aí que eu estou aprendendo. Falei com meu pai está me discipulando no carro, entre o IV. Eu falei, pai, eu preciso fazer perguntas. Ele falou, vamos lá. E aí eu falei, pai, eu acho que eu falo meio rápido. Ele falou, você aprende. Eu falei, beleza então, glória a Deus. E o que eu queria que a gente saísse aqui dessa madrugada, já são 1h30 entendendo, é que o objetivo disso aqui tudo, do que eu estou tentando te dizer, é fazer entender que o discipulado nos faz conhecer mais os nossos próprios erros e falhas. E conhecendo mais os nossos próprios erros e falhas, a gente conhece mais o amor e a justiça de Deus. E unindo isso, a gente cresce, até que a gente chegue à unidade da fé, do conhecimento, do pleno Filho, conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, estar aqui é conhecer mais de Cristo, e conhecer mais de Cristo é estar em sintonia com o corpo, e estar em sintonia com o corpo é crescer, e não tem como a gente crescer e não sair daqui e evangelizar.
E não tem como a gente evangelizar se a gente não trouxer as pessoas para a mesa e falar, está aqui o banquete que Cristo nos oferece, a palavra dele. Conheça mais ainda, para que quando você sair, que é o que Pedro diz, a gente saiba falar da palavra dele. E a mensagem de hoje era sobre isso, a gente entender essa questão do discipulado. Eu queria falar só sobre isso mesmo, discipulado, e porque esse é um texto que mexe muito comigo, particularmente. Eu tenho marcado, escrito siga-me na minha Bíblia, muito grande. Minha Bíblia é toda marcada, inclusive. Porque me faz pensar no seguir. E o seguir, ele exige esse sacrifício. Porque foi o que eu falei na aula que o Jody estava de domingo, dos adolescentes, que o nosso papel na sociedade é seguir a Cristo e fazê-lo conhecido. Mas Cristo, ele não diz siga-me só. Ele diz, tome a sua cruz e siga-me. E no tomar a sua cruz, vão ter coisas que vão nos confrontar, vão ter coisas que vão querer, que a gente vai falar, isso não dá para mim. Mas Jesus fala, vai, siga-me, porque eu vou te guiar, e eu vou estar lá com você. E a gente vai estar junto crescendo como corpo. E aí a gente vai conseguir chegar aonde Cristo manda a gente ir. E eu queria orar por isso. Eu queria que a gente fechasse o olho, vou chamar meu pai também. E vou orar por isso, para que Deus coloque no coração essa mensagem de pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho com clareza, pregar o Evangelho com verdade, pregar o Evangelho de uma maneira clara às pessoas, de uma maneira que elas conheçam o Senhor, mas pregar um pouquinho mais a cada dia, para que elas não sejam rasas, mas que elas se aprofundem no Senhor, que elas falam, hoje eu conheci um pouco mais de mim, e conhecendo um pouco mais do que eu sou, e do quão pecador eu sou, eu conheço um pouco mais do amor de Cristo, do que Ele fez por mim naquela cruz, e da obra redentora dEle.